Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver aqui mais uma questão do Enem 2018, uma questãozinha aqui de biologia. E a questão diz o seguinte: o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é o ou a. Uma questão aqui muito interessante, tá? Que ela se refere ao que? Ao deserto, que é um tipo de bioma onde a quantidade de água lá é praticamente reduzida, né? Muito pouca quantidade de água lá no deserto. E na questão ele acaba citando diferentes grupos de animais, certo? Que vivem nesse bioma, que é o deserto. Porém é o seguinte: para esses animais viverem nesse ambiente, eles precisam de uma adaptação para falta de água, certo? Então a questão está pedindo o quê? Ela quer saber que característica, que adaptação é essa, ou seja, que adaptação que favorece eles viverem nesse ambiente com a quantidade reduzida de água, de modo que essa adaptação ela seja presente nos 4 grupos de animais aqui citados. Ou seja, que adaptação que favorece eles viverem nesse ambiente, né, com a escassez de água, tá ok? Só que essa característica ela tem que estar presente nos 4 grupos aqui citados. Vamos analisar aqui então o que a questão pede. Letra A: existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. E aí? Por qual motivo que não é essa questão? Porque glândula sudorípara é o que? São estruturas que ficam o que? Na superfície externa aqui da pele. Lembrando que a pele é um órgão, tá? Que por sua vez é o maior órgão do corpo humano. Só que é o seguinte: qual que é a função dessa glândula sudorípara? Né? Liberação de suor. O suor ele tem função de quê? De eliminação, né, de resíduos metabólicos e também de resfriamento do corpo, certo? Porém, é o seguinte, você deve estar se perguntando aí. Então, essa característica ela pode ser eficaz, porque ela tem o objetivo de resfriamento do corpo. Porém, o deserto ele é um ambiente muito quente. Então, consequentemente, a temperatura do corpo ela tende a aumentar, certo? Então, eles vão acabar transpirando muito. Então, se esses animais tiverem essa glândula sudorípara no deserto aqui no caso, eles vão perder muita água e vão acabar tendo problema. E essa não é uma estratégia eficaz. Lembrando que a questão pede o que? Que são características existentes nos 4 grupos de animais aqui. E glândula sudorípara, ela só é presente em mamíferos, então só está presente aqui no roedor, certo? E não está nos demais animais citados, então a letra A está errada. Vamos ver aqui a letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. E aí, pessoal? O que seria uma excreta nitrogenada? Excreta é tudo aquilo que não serve mais para o corpo e tem que ser jogado para fora, certo? Nitrogenada porque ela é uma excreta, é algo que é rico em nitrogênio e que não serve mais para o corpo. E um exemplo desse tipo de substância é o xixi aqui no caso. Porém, nós temos diferentes tipos de excretas. Nós temos a amônia, a ureia e o ácido úrico, certo? O que seria a amônia? A amônia, então, ela é uma excreta nitrogenada exclusiva de animais que vivem em ambiente aquático, certo? Por quê? Porque é uma substância tóxica, certo? E ela é liberada em grande quantidade. Porém, eles vão ter o quê? Muita perda de líquido. Só que como eles vivem dentro da água, essa perda ela acaba sendo suprida, certo? Então eles não acabam tendo problema, certo? Então a amônia ela é um tipo de excreta nitrogenada que não é eficaz, ou seja, ela não é liberada de maneira concentrada, ou seja, ela tem muita perda de água. Porém, como é uma característica exclusiva de animais que vivem na água,
né? Isso acaba suprindo, porque eles estão na água, eles perdem muita água, mas eles têm água em abundância, certo? Um outro exemplo também seria o ácido úrico. Quem são esses animais que acabam excretando o ácido úrico? Nós temos as aves, tá? E os répteis. O que seria então o ácido úrico? Um exemplo. Se nós pegarmos ali, por exemplo, as fezes de uma ave, nós vamos perceber o quê? Que ela tem uma parte que é escura e uma parte que é branca. A parte escura, de fato, é o cocô, enquanto que aquela parte branca é o que? É a excreta, ou seja, o ácido úrico. Tá? Então uma estratégia do que? De eliminação discreta nitrogenada totalmente concentrada, ou seja, não tem perca de água ali, certo? Se tiver muito pouca. E um outro exemplo também de excreta nitrogenada é a urina, certo? Presente também exclusivamente dos mamíferos, certo? E tem sim uma quantidade relativa, né, de eliminação de água, só que não tanto assim, né, não a ponto de gerar problema, quanto por exemplo da amônia, certo? Então, vamos analisar aqui quais são então esses animais, né, que possuem o que, ó, eliminação discreta nitrogenada de maneira concentrada. Então, desses três tipos de excreta que eu falei, amônia, ácido úrico e urina, né, qual dessas três aí são as concentradas? A urina, né, e o ácido úrico. Então vamos analisar aqui esses animais que o enunciado citou e vamos ver qual deles aqui, ó, tem esses dois tipos. Então aqui nós temos o roedor, mamífero. Então ele vai excretar o que? A ureia. Tudo bem. Aves, ela vai excretar o que? Ácido úrico. Aqui tudo bem. Répteis, a excretar o que? Ácido úrico também. Artrópode, também ácido úrico. Ou seja, a gente não tem aqui nenhum tipo de animal aqui, ó, que vive em ambiente aquático, né? Até porque estamos falando de deserto. Então, realmente a letra B é a correta. Eliminação de excreta nitrogenada de forma concentrada. Por quê? Porque não vai haver liberação de água em excesso. Por quê? Porque eles vivem no deserto, então eles precisam poupar a quantidade de água. Então a alternativa correta é a letra B. Vamos analisar aqui a C, porque a C está errada. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Sim, essa é uma característica realmente exclusiva de ambientes desérticos. Porém, a questão ela quer saber o que? Ela quer uma característica que seja comum aos quatro grupos, certo? E roedor é mamífero, então ele não bota ovo, tá? Então não tem como ser a letra C. Vamos ver aqui a letra D aqui então. Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. O que seria isso? Como é que são chamados animais que conseguem controlar a temperatura do corpo? São chamados animais endotérmicos. Por quê? Porque eles conseguem manter a temperatura do corpo. E nós temos também os ectotérmicos, que a temperatura do corpo ela varia conforme do ambiente. Por exemplo, os peixes. Então, por exemplo, se a água está quente, a temperatura do corpo dele também ela vai ser quente, vai estar alta. Se a temperatura da água estiver baixa, a temperatura do corpo do peixe também vai estar baixa. Então eles são animais ectotérmicos. E os endotérmicos são aqueles que conseguem manter a temperatura do corpo, né? Então pode estar frio ou calor, que a temperatura do corpo permanece a mesma. Tá ok? Vamos ver então. Será que essa estratégia ela seria uma estratégia adequada para viver no deserto? Com relação aqui aos animais citados, quais desses aqui, ó, eles apresentam então a endotermia, ou seja, consegue controlar a temperatura do corpo? Nós temos aqui somente os roedores e as aves, né, que são endotérmicos, que eles conseguem manter a capacidade, né, do corpo uma temperatura constante. Répteis e artrópodes já são ectotérmicos, eles não conseguem. Então, não, por esse motivo que a D está errada. Vamos ver aqui a letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Essa é uma característica exclusiva de aracnídeo, certo? Então, também não é a correta. Então, de fato, vai ser a letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por quê? Porque eliminando pouca quantidade
de resíduos metabólicos, ou seja, de água aqui, ó, eles vão conseguir viver tranquilos no deserto, porque é um ambiente que tem uma escassez muito grande de água. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Caso vocês tenham curtido essa aula, por favor, se inscrevam no canal, tá? Curtam, deixem suas dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima.